Seguinte, então a gente viu, na última aula, que os níveis de energia obedecem à distribuição de Linus Pauling, né, que é essa distribuição aqui, né, os níveis de energia da distribuição eletrônica. Então, vou colocar aqui. Opa, estou errando aqui, calma aí. Essa aqui é a distribuição de Linus Pauling para os elétrons. Essa é a distribuição de Linus Pauling, né? A distribuição de Pauling. Certo. Essa distribuição de Pauling, ela vai o quê? Ela vai descrever como os elétrons devem acomodar nos átomos, certo? Bom, dentro dessa distribuição, a gente pode demonstrar, né, duas características, né? Eu vou ter os níveis de energias, certo? Que correspondem a esses números, ou seja, N são os níveis de energia, onde esse N pode ser igual a 1, 2 até 7, né? Ou seja, o que são esses níveis de energia? São representações em termos de energia, no caso, né? Da disposição dos elétrons, tá? Existe vários tipos de energia, né? Energia cinética, energia potencial, no caso, né? Energia térmica, mas a energia associada à configuração do meu sistema físico é conhecida como energia potencial, tá? A energia potencial, então, é a energia associada à configuração do meu sistema físico. Bom, se os elétrons estão ao redor do núcleo, né? Então, eu vou ter uma certa configuração, né? Então, eu posso associar essa configuração dos elétrons ao redor do núcleo como uma energia, tá? Relacionada com a energia potencial, ok? Então, são essas energias, e a gente chama... Então, na verdade, N está associada a essas energias, que a gente chama de níveis de energia. Bom, a gente tem também os subníveis de energia. O subnível de energia está associado a essa relação aqui, ó, S, P, D e F. Ou seja, o S e o P, D, F são subníveis de energia, tá? Então, são outro nível de energia associado à configuração dos meus elétrons, ok? E a gente ainda pode determinar, né? Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que esse nível N aqui é um número quântico, e esse SPDF também são números quânticos, certo? Então, isso aqui são números quânticos. O que são números quânticos? São valores discretos para certa condição do meu sistema físico. Por quê? Por exemplo, um elétron ele não fica em regiões energéticas contínuas, né? O que eu quero dizer? Ele tem o quê? Condições de energia definidos. Ou seja, ele vai estar, por exemplo, energia 1, 2, 3, e essas são o quê? Bem discretas, são bem separados. Não existe, esses elétrons eles não vão assumir condições de energia intermediário entre dois níveis. Eles são níveis definidos. Por isso que a gente fala que são números quânticos, ok? Porque eles são quantizados, né? Por isso que são números quânticos. Porque essas energias são quantizadas, tá certo? Por isso que esse nome. Bom, então o SPDF e 1, 2, 3 são níveis de energia. Ou melhor, são números quânticos associados a esses níveis de energia. Mas existe mais dois números quânticos também associados a níveis de energia, que é o L, tá? Que a gente chama níveis azimutal. Azimutal está associado ao eixo Z, tá? E
ele pode variar de -3 até 3, certo? E o outro número quântico é o spin. Ele vai de -0,5 até 0,5. Tá? O spin está associado, geralmente, esses dois estão associados a propriedades magnéticas. Tá? Bom, o nível N é tranquilo, né? São níveis de energia. O SPDF são subníveis de energias, ok? E o L e o S, eles são um pouquinho mais complexos. Bom, quando a gente fala de nível de energia, a gente tem o seguinte, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Não tem. Mas quando a gente fala de nível de energia N, por exemplo, eu vou ter aqui, vou desenhar aqui, vou pegar o nível 1S. Ele suporta 2 elétrons. Aí se eu pegar o 2S, ele também suporta 2 elétrons. E o 2P são 6 elétrons. Enfim, vou desenhar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, esse nível 1, esse aqui é um nível de energia, né? Esse aqui já é outro nível de energia. Porém, esse nível 2 de energia, ele tem um subnível associado ao S e aqui associado ao P, certo? Então, o nível e subnível é tranquilo na distribuição dos elétrons. Agora, esse subnível de energia aqui, ó, azimutal L, ele está associado à configuração da minha nuvem eletrônica. Configuração da nuvem. O que é a nuvem eletrônica? São as regiões em que os elétrons vão estar ali, tá? Esse subnível L está relacionado à configuração da nuvem eletrônica. O que a gente fala? No caso, são orbitais atômicos. Tá? O que são esses orbitais? Ó, o nível S, deixa eu pegar aqui, o orbital S, ele vai ser uma esfera. Então, enfim, eu tenho aqui a distribuição dele, o S. O elétron, ele tem um orbital, ou seja, tem uma configuração dos elétrons de forma esférica. Tá? Agora, o orbital P, ele possui, deixa eu tentar desenhar em 3D aqui, possui distribuição dessa forma aqui, ó, da configuração. Deixa eu tentar desenhar, calma aí, pessoal. Porque os elétrons eles têm que se acomodar. Esses três aqui, ó, subnível azimutal P. Tá? Então, os elétrons, eles vão se localizar nessa região no nível S, no P, nessas regiões. Seja aqui X aqui, Y e Z. Tá? Então, esses são o quê? Os subníveis, e cada tipo de configuração aqui representa um tipo de orbital. Então, aqui no S, vou ter tipo L igual a 1, ok? Ou melhor, L igual a 0. Aqui eu já vou ter L igual a 1. Aí, assim, sucessivamente, a gente vai montando os orbitais. Esse L aqui, ó, ele pode ir até 3, né? Associado aqui aos orbitais atômicos. Tá? O spin, deixa eu buscar ele aqui. O spin, deixa eu pegar de outra cor aqui, ó. Basicamente, ele está associado ao movimento de precessão do elétron. Tá? Então, isso aqui imagina um elétron. O elétron gira em torno de si mesmo. Então, está associado à energia de precessão ou de rotação desse elétron aqui. Tá certo? O spin, ele pode dar configurações de estado mais meio e menos meio.
Já o azimutal, que é o L, ele pode ser de -3 até 3. Vamos ver como que isso funciona, esses números quânticos funcionam para a gente, em termos de distribuição eletrônica. Tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu tinha feito. Então, aqui a gente tem, ó, o orbital S, o orbital P, o L, o S, orbital, daqui a pouco a gente fala, deixa eu pôr referência aqui, de onde que eu tirei, né? Essa figura eu tirei desse site aqui, se vocês quiserem ver. Bom, olha só, o orbital S, o L aqui é igual a 0. No orbital P, o L pode ir de 0, de -1. O L ele pode ir de -1 até 1. Tá? No orbital D, o L ele pode ir de -2 até 2. E no F, o L pode ir de -3 até 3. O que são esses números? São tipos de configuração, ou seja, olha só, no zero, quando o L é igual a 0, eu tenho somente essa configuração aqui no orbital S. Tá? De subnível de energia do orbital L. Está associado ao quê? Ao movimento do elétron ao redor do átomo. Então, sei lá, ele vai movimentar. Só que quando eu tenho mais elétrons, eu vou ter um elétron enxergando ao outro, então vou ter a interação de elétron com elétron, mais elétron com próton. Ou com núcleo, no caso. Então, eu vou assumir outros níveis de regiões de movimento, né, ao redor do átomo. E, por exemplo, o L vale de -1 até 0, ou seja, ele pode ser -1, 0 e 1. Ou seja, ele pode assumir estados de -1 até 1. Então, ele vai -1, 0 e 1. No orbital D, eu tenho 5 possíveis estados de L, tá? Que ele vai de -2 até 2, ou seja, ele pode ser -2, -1, 0 e 1, tá? E no orbital F, ele pode ter estados de -3 até 3, então ele pode ter até 7, né, estados. Sendo que esses estados, eles podem ser similares, ou seja, mesma configuração, tá certo? Da distribuição. Mas basicamente é isso aqui, ó. O S, ele tem uma simetria esférica, o P, ele tem essas configurações dos elétrons, né? Em azul pode ser +1, em vermelho -1, tá? E assim sucessivamente. Olha só, de -2, -1, 0, 1, 2. Então tá vendo? Cada tipo de orbital aqui, ó, ele vai ter o estado azimutal de configurações dos elétrons que eles podem assumir ao redor do átomo. E existe uma energia associada a isso. Ou seja, dentro de cada subnível, eu posso ter mais subníveis de configurações eletrônicas, ok? Alguma dúvida? E a de spin, né? Peraí, professor, peraí. Pode falar. Então, o orbital ali, no caso, ele é a configuração que o elétron está em volta do átomo, é isso? Olha só. Eu tenho todas essas energias, eu vou ter o quê? Olha só. Eu tenho o nível de energia associada a níveis de localização do elétron, certo? Só que esses elétrons, eles se acomodam em subníveis de energia, que é o SPDF. Então, no nível 1, eu tenho um subnível de energia... No nível 1, eu tenho um subnível S. No nível 2, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. No nível 3, eu tenho 3 subníveis, S, P e D. Certo? Só que esses elétrons, eles vão o quê? Eles vão enxergar um ao outro, além de enxergar o núcleo. E o que acontece? Acontece o seguinte, que ainda dentro do subnível S, eu vou ter os subníveis azimutal. Ele pode ir de -3 até 3. O que é esse subnível azimutal? Olha só, no estado S, quando L é igual a 0, tá certo? Quando esse L aqui é igual a 0, esse subnível L, dentro do subnível S, ele é esférico. O átomo de hidrogênio nos demonstra isso. Agora, quando você tem um elétron no subnível P, o subnível L, que está dentro do subnível P, ele pode assumir essas configurações dos elétrons distribuídos. Ou seja, o elétron, ele não fica ali parecendo no átomo, ele não fica distribuído parecendo no sistema solar. Certo? Então, ele assume essas configurações no subnível P. Essas possíveis configurações. No subnível D, olha só, o L vai de -2 a 2, ou seja, que é o -2, -1, 0, 1 e 2. Ou seja, dentro do orbital D, que é um subnível, os elétrons ali podem assumir essas configurações, tá? Isso que são representações esquemáticas, tá? Desses elétrons.
E no subnível F, ele pode assumir 7 configurações, ou seja, configurações eletrônicas, e dentro dessas configurações são dadas por energias, né, que a gente pode representá-las, e ela possui 7 configurações, ou seja, o L vai de -3 até 3. Certo? Então, dentro do subnível, eu tenho o quê? Eu tenho outro subnível, que é o L. Certo? E ainda, por fim, o elétron ainda pode assumir estados de spin. O que é esse estado de spin? Esse estado de spin seria o elétron tendo uma rotação em torno dele mesmo, né? Por isso, spin tem essa ideia, e essa ideia de rotacionar em torno de si mesmo está associada a uma energia que ele possui. Essa energia que ele possui está associada a propriedades magnéticas, assim como também a azimutal, que é o subnível L, que está dentro do subnível SPDF. Tá certo? Como que a gente analisa isso de forma bem tranquila? Olha só. Vou fazer um desenho aqui. Então, olha só. A gente pode representar tudo isso por caixinhas. Então, o azimutal L é assim. Né? O L igual a 0. O L igual a 0 é subnível S, né? Ele está ligado ao subnível S. O L, ou melhor, vou colocar aqui. O subnível P, ele possui o subnível L igual a 1. Então, posso ainda colocar 3 caixinhas ligadas. Vocês devem ter visto aqui no ensino médio. Tá? O subnível F, ele tem um L igual a 2. Ou seja, ele assume 5 possibilidades de configurações. Nossa, tá ruim aqui. Ele assume 5 possibilidades de configurações de energia. SP, aqui era D, né? Na F não, né? O D assume 5 configurações, enquanto o L o L é 2, né? Aqui no caso é mais ou menos 1, aqui é mais ou menos 2, né? E o F é mais ou menos 3. Então tem 7 caixinhas aqui. Deixa eu apagar essa aqui que ficou feio. São 7 caixinhas. Então vamos pegar essa ideia. Vamos pegar um átomo. Vamos pegar uma tabela periódica aqui. Vamos ver os números quânticos de um átomo. Sei lá. Vamos pegar o lítio, tem 3. Berílio, não, vamos pegar um. Vamos pegar o silício, tem 14. Olha aqui, o silício. Vou mostrar para vocês como que funciona esses subníveis. O silício, ele tem 14 elétrons. Certo? Então, o silício tem 14. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então, a gente vai pegar, vai distribuir 14 elétrons utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, vai ser um S, 2, certo? Sempre seguindo essa setinha. 2S2. Já foram 4 elétrons. Faltam 10, né? 2P, 6. Agora foram 10, faltam 4. 3S2. Vamos ver se está certo. 3S2. Ó, aqui foi 2. Mais 2. E aqui foi 8. Certo? Então dá 12. 3P2. Agora vai dar os 14 que eu quero. Olha só. 8 mais 2, 10. Mais 2 mais 2, 14. 14 elétrons. Certo? Bom, esse nível P, ele aguenta ficar com 6 elétrons, mas eu só tenho 2. Então é mais fácil, vamos primeiro fazer uma análise, é mais fácil eu perder ou é mais fácil eu perder ou eu doar ou compartilhar? É mais fácil eu compartilhar. Só que se eu dou esses dois aqui, esse nível aqui é um nível mais externo e instável. Então, assim, é mais fácil eu compartilhar esses dois com esses dois elétrons aqui, fazer uma ligação química e deixar o nível 1S2S2 e 2P6, né? Eles ligados ao átomo. E o último nível de energia, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a ligação química, né? Mas a gente não está vendo questão de ligação ainda, né? Então, vamos aqui. Vamos verificar o número quântico dele. Então, para L, o nível 1,
eu vou ter o quê? Somente o L igual a zero. No nível 2, eu tenho L igual a zero e L igual a 1. No nível 3, eu vou ter o quê? O L igual a zero e L igual a 1. Por quê? Olha só. O L igual a zero está associado ao S. Né? Vou colocar em verde. E o L igual a 1 está associado ao nível P. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer caixinhas. Olha só. No nível 1, eu vou ter uma caixinha. Eu tenho 2 elétrons. Então, vou ter um elétron com spin up, ou seja, ele vale meio, e um spin down. Certo? No nível 2, eu tenho isso aqui para L igual a zero. Eu tenho para L igual a zero, então vou ter só uma caixinha. Eu vou ter um elétron com spin meio para cima e meio para baixo. Ou seja, sempre vai caber 2 elétrons em cada caixinha. Né? E eu vou ter o L igual a 1. Então, vou ter mais 3 caixinhas aqui. Então são 6, né? Então vai ter... Primeiro eu começo todos com up. Bom, deu 3. Faltam mais 3 para dar 6. Eu vou preencher down. Certo? No nível 3, vou ter o subnível. Esse que está associado ao S. E esse aqui é o P, né? Nível 3, eu vou ter um subnível S que vai ter o orbital L, que é igual a zero. Então, vou ter só uma caixinha. E no P, vou ter o L igual a 1. Vou ter 3 caixinhas. Desenhar mais para cá. Deixa eu apagar aqui. Já, sempre não mudar. No nível S, eu tenho 2 no 3, né? 3S, eu vou ter um up e um down. E no P, eu vou ter somente o quê? 2 up. Olha só. Esse subnível aqui está instável, que faz com que esse nível todo fique instável. Porque não está completo, né? O nível 3 não tem ligação, não tem o nível 3 ele não tem o quê? As caixinhas todas completas. Olha só, o nível S, um S1 completamente cheia, estabilizado. O nível 2, completamente cheia. O 3, ele não está completamente cheio. Por quê? Porque o nível P, né? Eu vou ter o quê? Espaçamento para 1, 2, 3, 4 elétrons aí. Certo? Então, essa é a configuração do meu sistema físico. Então, aqui a gente tem o quê? Como os elétrons, eles são o quê? Organizados, né? Correlacionados ao quê? Ao nível de energia, 1, 2, 3, e ao subnível de energia SP, DF. E também, como eles são organizados nos subníveis de energia de orbital, L, né? Que orbitais são níveis de energia azimutal, que a gente chama. E também em relação ao spin, up, down, up, down. Então, essas são as organizações dos meus átomos, tá? Ok? Bom, por que a gente tem esses níveis de energia? Bom, quando você vai resolver um sistema de átomo de hidrogênio, equações de Schrödinger, né, que eles falam, depende na física, quando você vai resolver as equações, você se depara com elementos matemáticos e métodos matemáticos que você deve considerar séries. Séries são representações de funções, tá? De modo discreto, modos, como é que eu posso dizer? Modos discretos mesmo que falam, que está relacionado a modos não contínuos, tá? E esses métodos matemáticos fazem com que a gente tenha que definir o quê? Os níveis de energia, que é o N, e os subníveis de energia azimutal. Sendo que esses subníveis de energia, eles se repetem, como a gente pode ver aqui, dentro de cada nível de energia. Certo? E esse subnível de energia azimutal está associado ao quê? Por exemplo, o L igual a 0 ao S, o L igual a 1 ao P, o L igual a 2, ele está associado ao D, e o L igual a 3, ao L igual a 3 ao F. Tá?
E ainda assim também a gente tem o estado do elétron, spin up, spin down, também associado a outro tipo de configuração, no caso do elétron, interagindo dentro do nível de energia ou do subnível de energia que ele está, ok? Então, basicamente é isso. Bom, então, entendido a forma em que esses elétrons estão dentro do átomo, né, organizados nos orbitais SPDF, que são subníveis de energia, sendo que o estado L é associado ao orbital S, L de menos 1 até 1 ao P, L de menos 2 até 2 o D, do L de menos 3 até 3 o F. E aqui vocês podem ver a configuração. Só que essa configuração, vale ressaltar que ela está sendo analisada o átomo sozinho, tá? Se o átomo ligar, essas configurações aqui todas mudam, tá? Então fica mais complexo, mas a gente não vai entrar a fundo nisso. A única coisa que a gente tem que saber sobre os números quânticos é o seguinte, em resumo, para a gente finalizar essa parte de números quânticos, eu tenho níveis de energia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os níveis. Dentro dos níveis eu tenho o SPDF, e esse PDF assume estados de subníveis de energia dentro dele possível de L, ou seja, o L, por exemplo, no orbital P, ele pode assumir três configurações, L igual a menos 1, L igual a 0 e L igual a mais 1. No nível D, o que ele pode fazer? Ele pode assumir 5 configurações, L igual a menos 2, a menos 1, a 0, a 1 e a 2. E no F, 7 configurações, L igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, existem 7 possíveis configurações eletrônicas do estado F, no orbital F, 5 no D, 3 no P e 1 apenas no S, que é esférico, que é o mais simples. Ok? Como se organiza do ponto de vista didático? O que eu faço? Pego, sei lá, o silício, 14 elétrons, no estado 1, no nível de energia 1, eu só tenho o estado S que, peguei aqui, fiz distribuição eletrônica para o silício, né? Eu tenho somente, no nível 1, eu tenho o estado S, o L é igual a 0, certo? Ou seja, eu vou ter dois elétrons, um com spin up e outro com spin down. Spin up e down seria o quê? Em termos genéricos, são rotações do próprio elétron. Se um elétron está rotacionando numa direção, o outro elétron tem que estar rotacionando em direções contrárias, tá? Dentro da física, isso acontece porque o elétron é uma partícula fermiônica, mas não vem ao caso aqui para a gente, tá? A partícula fermiônica é uma partícula que tem funções de onda assimétricas, ou seja, e dentro de um estado quântico eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter funções de onda simétrica. Quando eu multiplico uma função de onda assimétrica com outra assimétrica, eu me dá uma assimétrica. Mas isso não vem ao caso para a gente aqui. O que a gente tem que ter noção é que no estado L, eu tenho que ter o spin up e o outro down. Né? Dentro dessa caixinha, o L igual a 0, que é o subnível S. No nível 2, eu tenho dois subníveis, o S e o P. O S, a gente sabe que o L é igual a 0, coloquei o spin up down, e no P, o L é igual a 1. Então, eu vou preencher nas caixinhas com os elétrons. A gente sabe que o P tem 6 elétrons, então cada caixinha suporta 2, certo? E assim sucessivamente, tá? O nível 3 tem um estado S, o L é igual a 0, e o P, o L é igual a 1. E vou preenchendo, e notamos que no último nível, eu tenho ausência de... Eu tenho, no caso, esses estados não preenchidos dos elétrons, de modo que, se eu tenho a capacidade de doar esses dois elétrons no estado P, mas esses dois no S. Por que eu dou S? Mesmo completo ele doa. Porque ele dá um estado esférico. Tá? Um estado esférico ele não se acomoda bem. Então é mais fácil eu doar esses elétrons do estado do nível 3 e fazer ligação química. Tá? A gente vai ver isso agora adiante. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho de ligações químicas. Bom, ligações químicas. O que a gente tem? O que são ligações químicas? Deixa eu mudar aqui. São quando átomos
interagem entre si a fim de estabilizar a distribuição eletrônica por meio de compartilhamento ou seção de elétrons. Tá? O que é isso? Então, eu tenho dois átomos. Imagina, eu tenho dois átomos, se são iguais ou não, mesmo característico ou não, e esses dois átomos estão interagindo. Sei lá, um enxerga o outro. O que eles vão fazer? Para que eles possam ter uma menor energia, para que possa, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar, né, os dois vão estar próximos, né? E o que é mais externo ao átomo são os elétrons, né? O núcleo, né? O núcleo de um átomo não enxerga o núcleo do outro. Não em primeira, né? Não é a primeira forma de interação. A primeira forma de interação são os elétrons de um átomo com elétrons de outro. Só que um átomo, ele vai ter o quê? Uma distribuição eletrônica, igual a gente viu do silício. A gente viu do silício aqui, né? Olha só, distribuição eletrônica, a gente viu que o silício puro, no nível 3, ele tem 4 elétrons. Só que não está estável, né? Então, se ele enxergar um outro átomo, de mesma característica ou não, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Eles vão o quê? Compartilhar ou ceder elétrons para que eu possa estabilizar, em termos de nível energeticamente, né, esses elétrons. Como que eu estabilizo? Ou eu preencho o meu subnível de energia, o meu nível de energia, ou eu retiro os elétrons desse nível de energia. Certo? Então, a ideia da ligação química é essa. Eu vou doar, ou vou receber elétrons, ou vou compartilhar, de modo em que meu nível de energia ele vai estar o quê? Ele vai estar preenchido ou vazio. Ok? Então, eu tenho que doar, ou eu tenho que compartilhar, de modo que meu nível de energia vai estar o quê? Ou completamente cheio, ou completamente vazio. E por isso que a gente tem o quê? Diversos compostos. Porque você tem diversos átomos, isso possibilita você ter diversos tipos de ligações. Se você tem diversos tipos de ligações, você tem diversos tipos de materiais com diversas propriedades. E se você altera, sei lá, você tem um conjunto de átomos, se você altera, utilizando uma dopagem, ou colocando mais átomos de outra característica, isso amplia mais a gama de quê? De você desenvolver novos materiais. Ok? Porque o que determina a propriedade do material? Acabou a luz aí? Tranquilo. Mas está gravando, depois vocês acessam. O que determinam a propriedade da matéria? São essas ligações. Certo? Bom, então a gente vai falar da ligação covalente, que vai ser a primeira que a gente vai tratar. Vamos falar aqui. Ligações covalentes. Bom, vou fazer um resumo do que a gente viu. A gente viu que o átomo ele contém núcleo, né, um núcleo com prótons e nêutrons. E ao redor elétrons. Só que esses elétrons, um elétron com elétron se repele e o elétron quer estar próximo do núcleo, porque tem próton que é positivo. Então, ele vai assumir níveis de energia determinados. Só que, dentro desses níveis de energia, dessas regiões, esses elétrons, eles vão assumir configurações definidas, que são os subníveis de energia SPDF. Só que dentro desse nível SPDF, ele pode ter algumas configurações que a gente chama de configurações azimutais, que é o L igual a zero, esférico, que é o nível S. Eles podem assumir essas configurações, 3 possibilidades, L igual a menos 1, 0 e 1, dentro do subnível P. E no D tem 5 e no F tem 7. Certo? Bom. Quando um átomo ele interage com o outro, ele vai ter a ligação química, né, compartilhando ou doando elétrons, cedendo. E tendo essa ligação química, esses orbitais aqui eles vão ser o quê? Todos perturbados.
Assim como também os níveis de energia, tá? Os níveis de energia 1, 2, né, eles vão ser todos perturbados, certo? Bom, e vão ser perturbados correspondente de modo ao tipo de ligação. Bom, então temos aqui a ligação covalente. O que é a ligação covalente? Né? Elas são ligações em que os átomos envolvidos, eles compartilham os elétrons a fim de estabilizar o quê? A fim de estabilizar a ligação. Ou seja, o que é a estabilização da ligação? Nada mais é do que reorganizar os elétrons no subnível de energia ou no nível de energia. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Então, o que são ligações covalentes? São ligações em que os átomos envolvidos compartilham os elétrons, chama de E-, tá? Para estabilizar a distribuição eletrônica. Vamos pegar o óxido de silício. Se eu não me engano, o óxido de silício é Si2, SO. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Eu tô pegando aqui da minha cabeça, tá? Bom, o dióxido de silício, ele é matéria-prima para fazer os semicondutores, né? Então a gente vai verificar como que ocorre essa ligação, tá? Que é covalente. Então é o seguinte. O silício, como a gente vai fazer distribuição eletrônica, que é 2, não é essa não, né? Olha só. O silício tem 14 elétrons, como a gente já havia dito, então é 2s2, 2s2, tem 4, 2p6, 3s2, então aqui vai dar 8. Se eu tiver dúvida na distribuição eletrônica, me interrompa que eu falo. 3, vamos lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 2 aqui. Olha só, vamos ficar atento ao nível 3. Vamos ficar atento aqui, tá? O oxigênio, vamos colocar aqui, ó, que o silício, ele tem 14 elétrons. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Certo? Se olhar na tabela periódica, o número atômico dele é 8. Então, olha só, vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Ó, então, olha só, vai estar aqui, ó. 2 aqui, né? Mais 2, 4. 2 mais 2, 4. Aqui para dar 8 falta 4, né? Certo? Olha só. O oxigênio, eu tenho aqui, ó. Aqui caberia 6, mas tem 2. E aqui caberia 6, mas tem 4. Certo? O que vocês acham? Nenhum tem elétron sobrando. Certo? O que ele vai fazer? É como se eu tivesse aqui, ó. Eu preciso de 4 aqui. E aqui eu preciso de 2. O que é mais fácil? Eu perder esses 2 aqui e ligar aqui. Eu faço uma ligação. Ou eu perder esses 4 e dou para esse. Então é como se eu tivesse aqui, ó. O silício. Vou desenhar aqui só o nível 3, tá? Ele tem 4 elétrons. Ok? E o oxigênio, eu vou ter 6 elétrons. Só que eu tenho 2 oxigênios, né? O que vai acontecer?
na ligação covalente, eles vão compartilhar. Olha só, a ligação covalente corresponde ao quê? Não, então eu vou compartilhar esse elétron aqui, ó, com esse. Então, o que que acontece? Ó, agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 4. Então, peraí. Então, eu vou compartilhar mais esse aqui. Tá? Nossa, ficou feio aqui agora, hein? Agora, quanto que eu tenho? Tem 6. Eu preciso de 8, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. São esses 4 aqui, né? O que está no silício. Mais 2 do oxigênio, vai ficar foi para quê? Foi para 6. Só que nesse nível aqui, ou seja, é como se eu tivesse pegado mais 2 aqui, ó, e ficado SP4 aqui. Falta mais 2, né? O que que eu faço? Eu compartilho com mais esse aqui, ó. Sei lá, com mais esse e mais esse. Deixa eu tentar rotacionar ele. Deixa eu redesenhar aqui. Olha só. O silício. Eu preciso de 6. Ó, eu tenho 4 nele. 1, 2, 3, 4. E mais 4 compartilhado. Ó, 5, 6, 7, 8. Né? Ou seja, os 4 estão aqui, né? Eu falta 4 elétrons para preencher o nível P. Porque o nível P suporta 6. Olha aqui, ó. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, consegui? E o oxigênio, ó, eu tenho 4 aqui, falta 2, né? Ó, no nível P, no subnível P. Então, 4, 5, 6, ó, o nível P, ele ficou completamente cheio. Foi para 6. Então, vocês entenderam a ideia da ligação covalente? Eles o quê? Eles compartilham o elétron. Ó, e o que que faz? Faz com que o nível, o subnível P, eles ficam cheios, mas por meio de compartilhamento. Tá certo? Ele não pega nem de um nem de outro, eles compartilham. Uma hora o elétron do nível P4 ele vai estar no silício, tem hora que ele vai do silício vai estar aqui no oxigênio. E com isso faz com que eu modifique o quê? Os orbitais SPDF. Eu vou ter uma distorção totalmente diferente dessa aqui, porque eu tenho agora uma ligação. Entenderam a ideia da ligação covalente? Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora da ligação iônica, né? Porque a ligação covalente eu estou o quê? Compartilhando. Para quê? Para que eu compartilho? Porque eu preciso estabilizar o subnível de energia, certo? Olha só. O último nível, o 3, no silício tem 4 elétrons, eu preciso de mais 4. Por quê? Porque o nível P, ele preenche com 6. Se eu tenho 2 no nível P, eu preciso de mais 4. O que eu faço? Pego 2 desse oxigênio e mais 2 desse oxigênio, tá? Mais 4, mais 2 dá 6, preenche o nível do silício. O do oxigênio, o que eu faço? O subnível P tem 4, mas ele estabiliza com 2. O que eu faço? Eu compartilho com o silício. Eu pego 2 desse, 2 do silício aqui, ó, e faço o quê? A minha ligação química. Agora, a ligação iônica é o seguinte. As ligações covalentes ocorrem com elementos com eletronegatividades próximas, tá? Ou seja, próximo, número de elétrons bem próximo, tá? Acontece, geralmente, com átomos de eletronegatividade próximas. Ok? Vamos falar agora um pouquinho da ligação iônica. A ligação iônica, diferentemente da ligação covalente, não existe esse compartilhamento, tá? Deixa eu ver se aqui é uma mensagem que não. Então, olha só. Então, a ligação covalente, ele compartilha, e a iônica não. A iônica, ele não tem esse papel de compartilhar. E sim, doar ou ceder elétrons, tá? Então, ligações iônicas. Bom, então, como eu havia dito, né?
das ligações iônicas, um átomo doa elétron para o outro a fim de estabilizar a distribuição eletrônica. Ok? Vamos pegar o exemplo clássico, NaCl. Na. O Na, se a gente analisar aqui, ó, o Na, ele tem 11 elétrons. E o Cl, 17. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Agora vocês vão entender por que eu estou fazendo, a gente trabalha com a distribuição eletrônica. O Na tem 11 e o Cl 17. Então, o Na, ele tem 11 elétrons. O Cl, 17 elétrons. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. O NaCl, no caso, é o sal de cozinha, né? Tá? Então, Na. Ó, olha só. Que a gente vai chamar de Na. Ah, quando a gente faz a distribuição eletrônica, falta eu colocar aqui, tipo assim, se o hidrogênio ele tem um elétron, ou seja, ele é um S1, a gente chama de hidrogênio mais. Tá? Por quê? Porque ele, é mais fácil ele compartilhar esse elétron. Tá faltando, quando a gente fala que falta elétron, a gente tem na cabeça, então ele é positivo. Quando sobra elétron, a gente pensa na cabeça, não, então ele é negativo. Tá? Por exemplo, o carbono, ele é o C, ele fica intermediário, né? Então ele pode ser C4+, né? Mas vamos lá. Então, Na, vamos fazer aqui. O Na tem um S1, 2 S2, 2 P6. Né? Então tem aqui 2, 3 S2 aqui, né? Ó, 8. Ó, 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Aqui no caso é 3S1, né? Para dar 11. Então aqui fica 7. Olha só, o nível 1 eu tenho 2 elétrons. O nível 2 eu tenho 8 elétrons. E no nível 3 eu tenho 1 elétron. Certo? Então, esse elétron aqui, o que eu posso fazer? Ou eu posso preencher, ou eu posso doar. Mas olha só, se eu preencher aqui, vai ficar o nível 3S. Né? E o nível 3S, ele tem simetria esférica e ele não se acomoda bem. Então é mais fácil eu doar esse elétron e deixar o nível 3S vazio. Certo? Então, no caso, o Na, ele doa um elétron. Então é mais fácil eu perder esse elétron aqui, ó. Perder e deixar o nível 3S vazio. Agora vamos analisar o Cl. Tá? O Cl, ó, 1S2, o Cl a gente sabe tem 17, né? 2S2, 2P6, já foi 10, 3S2, 3P7. Não. 7. 3P. Ó, vai ser 2, 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 5, vai dar 17. Ou seja, no nível 3 aqui, ó, P, eu tenho 5 elétrons, ele estabiliza com P6. Então é mais fácil ele pegar e ganhar um elétron. Por que é mais fácil ganhar um elétron? Ó, o nível 3P, ele está quase cheio. Então, o que ele faz, NaCl? O NaCl, a gente designa como Na+, que o mais ele tem capacidade de perder, e o Cl-, ele tem capacidade de ganhar um elétron. Certo? Ou seja, o Na, ele vai pegar o elétron do nível 3S1
ele vai doar para o Cl para o nível 3p5. E o que vai fazer? O nível 3s ele vai ficar vazio e o 3p5 ele vai ficar 3p6. E assim estabiliza o quê? Os orbitais. Porque para estabilizar tem que ter 6 elétrons no nível P e o nível vazio no S não faz diferença. Isso faz com que o nível P6 ele fique o quê? Completamente cheio, né? No Na. Então, por isso que eu tenho ligação iônica. O que ele fez? Ele doa. Certo? Bom, e o que vai acontecer? O Na, por que ele fica Na+. Porque na prática, o que ele vai ter? Ele vai ter 11 prótons e 10 elétrons. Não é isso? Porque no átomo, o número de prótons é igual ao de elétrons. Quando ele doa, ele vai perder um elétron. Ele vai ficar com 10 elétrons. E 11 prótons, ele vai ficar o quê? Positivo. E o Cl, na ligação, o que ele vai fazer? O Cl, ele tem 17 prótons. E ele vai ganhar mais um elétron, vai ficar com 18 elétrons. Por conta da estabilização da ligação química, né, dos elétrons, nos orbitais. Ou seja, por isso que eu tenho Na+, porque ó, eu tenho um próton a mais, e o Cl- eu tenho um elétron a mais. Então, positivo com negativo, há o quê? Uma atração elétrica, ou eletrostática. Nossa, eletrostática. Então, é o seguinte. Então, vocês notaram aqui, ó, o Na, e como ele doou um elétron, ele ficou com excesso de prótons e ficou positivo. O Cl, ele recebeu um elétron para estabilizar o orbital P. O que aconteceu? Ele ficou com 17 prótons e 18 elétrons. Então, vai ter um com carga positiva em excesso e outro com carga negativa. A gente chama isso aqui de íons. O que são íons? São átomos com excesso ou falta de elétrons. Tá? Então, por isso que na natureza você não encontra um átomo de sódio, você encontra o átomo ligado. Porque ele precisa estabilizar os seus orbitais. Certo? Quando você quebra esse átomo, por exemplo, quando você joga sal na água, o que você faz? Você quebra essa ligação entre o Na e Cl. Só que eles ainda permanecem dessa configuração. Certo? Eles vão estar ali, né, dissolvidos, mas o Na vai continuar mais e o Cl menos. Tá certo? A gente não encontra átomo na natureza. Na0, a gente encontra Na mais, Na e Cl menos. Por quê? Por exemplo, o Cl, Na mais Cl menos, ele dissolve em água, né? Ele é quebrado com água. Então você vai encontrar, no caso lá, você vai enxergar um Cl menos imerso lá, né? No seu sistema. Por quê? Porque eu tenho que estabilizar essa ligação aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de ligações metálicas. Bom, o que seria ligações metálicas? Pessoal, imagina então, o metal, né, o ferro, 3+. Aqui eu já estou colocando ele como íon, tá? Íon ferro. Ou seja, esse ferro aqui ele tem capacidade de doar 3 elétrons. Por quê? Se a gente pegar o número atômico do ferro, olha aqui, ó, o ferro, ele tem 26 elétrons, né? 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição dele? Pode ter ferro 3+, ferro 2+, eu vou explicar isso, o porquê do ferro ser 3+ ou 2+. Olha só. 1s, 2s, 2p. 3s, 3p, 3d. 4s, 4p. Olha só. 1s2, são 26, né? 2s2, 4. 3, 2p, 6, foi 10. 3s2 foi 12. 3p, 6, 18.
4s2 foram 20. 3D são 26, 3d6. Então, olha só. Aqui, eu vou ter o quê? Que o nível... Olha só que interessante. O nível 3, ele tem o quê? O S completo, o D completo. Vamos ver se tem os 26 mesmo. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Mais 2, 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Mais 2, 26. Tá certo. Olha só. O nível 4S, ele não suporta ficar só ele com 2 elétrons. Então, ele vai doar esses 2 elétrons aqui. O que acontece? Olha só. O nível D, esse nível D aqui, ó, ele aguenta 10 elétrons. Só que ele tem 6. Então, o ferro 3+, ou seja, ele doa, ou tem a capacidade de doar 3 elétrons. Tá? O que isso significa? Ele vai doar 2 elétrons do 4s2, ele doa mais 1 elétron do 3d6. Ou seja, o nível 3d, ele vai ficar com 5 elétrons, e o 4s vai ficar vazio. Vai sobrar isso aqui, ó. Entendeu? Bom, então eu estou falando do ferro 3+. Então é como se eu tivesse aqui, ó, meus elétrons distribuídos e 3 elétrons ali livres. Quais são esses 3 elétrons? Um proveniente desse 3d6 mais o do 4s2. Se o ferro fosse ferro 2+, o que seria? Seria somente o elétron do 4s2 e o 3d ia continuar com 6. Certo? O que é ligação metálica? Então vamos imaginar aqui que é o ferro 3+. O ferro 3+, nada mais é do que o ferro que vai doar 2 elétrons do nível 4 mais 1 do nível 3D. 6, no caso. Que vai transformar em quê? O nível 3D5 e o 4S0. O que acontece? Esse nível 3D5, aqui, imagina que essa esfera aqui, só por representação, tá? Imagina que essa esfera aqui é o 3D5. Tem até o nível 3D5, mas o quê? Fortemente ligado. Eu vou ter esses 3 elétrons aqui, ó, que tá o quê? Instável, tá? Por quê? Ah, porque o ferro não quer esses 3 elétrons aqui. Ele não quer. Agora imagina outro átomo de ferro, 3+, aqui ao redor. Ele vai ter também outro 3 elétrons, que também não quero. Ah, então eu vou... Ou seja, elétrons dentro desse sistema aqui vai repelir os elétrons menos energéticos, que é o quê? O elétron do nível 4s mais um elétron aqui do 3d6. E vai repelir tanto esses elétrons quanto esses aqui. Então o que vai acontecer? Elétron repele elétron, então vou ter o quê? Os elétrons mais ligados, aqui. E esses elétrons aqui, imagina aqui que eu vou ter infinitos átomos, né? Deixa eu pegar aqui. Vou deixar em verde mesmo. Vamos supor que eu tenho infinitos átomos. Eu vou ter o quê? Esses elétrons começando a ficar espalhados ao redor. Então, se eu pegar infinitos átomos, eu vou ter o quê? Infinitos Fe aqui, 3 ferros, né? Infinitos aqui. E cada um desses ferros aqui, ele vai o quê? Ele vai liberar 3. Ele vai formar o quê? O que a gente chama de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Bom, esses elétrons que estão na nuvem eletrônica são os elétrons que foram liberados dos subníveis, porque ele não favorece energeticamente o meu sistema. Porque eles estão mais... O quê? Esses elétrons aqui, ó, este e o do nível D, eles estão menos ligados. Tá? E o que acontece? Acontece que esses elétrons têm que ir para algum lugar. Como o elétron repele elétron, eles vão ficar a uma certa distância. E esses elétrons aqui, eles são elétrons livres. Ou seja, na nuvem eletrônica, a gente fala que esses elétrons estão livres. Ou seja, ele tem uma maior mobilidade do que os elétrons que estão mais internos nos níveis. O que isso proporciona? Se eu tiver um estímulo elétrico, que seja um campo elétrico ali,
uma tensão aplicada, a diferença de potencial, esses elétrons aqui, da nuvem eletrônica, eles têm a capacidade de mover facilmente. Ao passo que os elétrons ligados mais internamente, aqui, ó, nível 1s2, 2s2, até o P6 aqui, e até os elétrons do nível 3D, mais internos, mais energeticamente ligados. Por quê? Porque eu tenho diversas formas de interação orbital, né? E vai ter orbital que vai ter maior interação do que o outro, né? Dentro aqui do L, né? Então, esses elétrons mais internos ou mais fortemente ligados, inclusive alguns do nível 3D, mesmo que esteja incompleto, eles vão estar mais fortemente ligados, ao passo que os elétrons mais externos, que está no nível 4s, e um elétron do nível D, eles vão estar o quê? Mais livres. Ou seja, eles vão estar bem mais afastados. O que acontece? Vai existir o que a gente chama de blindagem eletrostática. Internamente aqui, os elétrons do ferro eles vão estar fortemente ligados, então ninguém consegue retirá-los ali. E aqui vai ter o quê? Um que a gente chama de elétrons livres, certo? De modo que o campo elétrico que você aplicar não vai atuar aqui dentro, porque existe o quê? É como se fosse uma capa, né? Uma capa eletrostática, né? Vai ter uma blindagem eletrostática. A gente vai falar melhor disso, dessa blindagem eletrostática, em Física 2, tá? Então, os elétrons aqui, eles são livres. Por isso que o material metálico, ele conduz bem. Por quê? Porque os elétrons estão livres. Olha aqui, já na ligação iônica, esses elétrons aqui, ó, estão fortemente ligados. Por quê? Eu tirei um elétron daqui, coloquei aqui, e eles estão fortemente ligados porque conseguiu o quê? Preencher o subnível. E a ligação covalente também. Os elétrons que estão envolvidos nas ligações, eles são mais fortemente ligados. Já na ligação metálica, não. Ligação metálica, os elétrons, existem elétrons fortemente ligados, e existem os elétrons que não são fortemente ligados. Por exemplo, se ao invés de eu tivesse trabalhado com F3+, tivesse trabalhado com F2+, o que significa? Que somente eu iria ter elétrons livres do nível 4s2. E o nível 3d6, ele estaria o quê? Mais fortemente ligados. E o elétron livre é o 4s2. Você tem ferro 2+, ferro 3+, ferro 1+. Por quê? Porque o nível 3D, ele não está completamente preenchido, olha só. Então, ele tem a capacidade de doar e receber elétron facilmente. Por isso que você tem uma haste do para-raio de metal. Por quê? Olha só, o nível 3D, ele não é completo. Ele aguenta 10 elétrons, só que tem só 6. Ele pode ficar 5, a 4, a 3. Ou seja, por esse nível ser incompleto, faz com que ele tenha a capacidade de doar e receber facilmente. E ainda assim, eu ainda tenho uma nuvem eletrônica, né? Eu consigo o quê? Eu consigo ter elétrons livres. Outra questão outro motivo de ser um para-raio ser de metal. Porque eu tenho elétrons livres ali. E elétron atrai elétron, o raio, ele representa o movimento de elétrons, né? Num caráter geral, o átomo, os números quânticos desses átomos, a distribuição eletrônica desse átomo. Por que a gente viu tudo isso? A questão do azimutal, que é o termo L, até não é tão importante em termos de ligações. Não do ponto de vista que a gente vai analisar na nossa matéria. Mas a distribuição de Linus-Pauling é extremamente importante para a gente determinar que tipo de ligação vai ser. Se esse tipo de ligação for iônica, eu consigo ter uma característica intrínseca do meu material, ou seja, as ligações elétricas são fortes. Então, basicamente, o material que é iônico, ele vai ser um material isolante, porque os elétrons estão fortemente ligados. A covalente também. Os materiais vão ser isolantes. Já o metálico, não. Eu tenho elétron em excesso, eu não consigo colocar todos os elétrons de forma a ocupar os estados que eu preciso, então eu tenho que colocar esse elétron em alguma região em que ele que não serve para mim. Esse elétron não serve para mim. Ele tem que ir para algum lugar, e ele vai para a nuvem eletrônica dos materiais metálicos. Então, por isso que o material metálico é um bom condutor elétrico e térmico, porque eu tenho elétrons livres.